Bom dia. Vou aproveitar também essa última oportunidade, né, para agradecer os irmãos mais uma vez. Agradecer a Deus, né, pela honra e o privilégio de servi-lo. Agradecer os irmãos pelo convite, estar aqui com vocês nesse 10º acampamento. Por fazer parte dessa história, não sei se vocês viram, eu estou ali no mural, né? Mas a verdade é que se nós, de alguma forma, influenciamos vocês com a palavra de Deus, a verdade é que vocês também nos influenciam muito. Nos animam, né? Nos dão força, coragem para continuar, né? Tudo bem, Jucimar. Prazer conhecê-lo melhor, né? Que essa amizade possa perdurar. Nós precisamos de companheiros. Precisamos de companheiros mais jovens, né, Jucimar? Amém. Que vocês possam se empenhar mesmo e se dedicar e que nós possamos juntos servir ao Senhor, né? Quem sabe Deus permita que algum de vocês possam comigo algum dia compartilhar também de um momento como esse, como eu tenho compartilhado com o Jucimar, repartir o momento da mensagem. Para mim sempre foi algo muito especial. E eu agradeço a Deus pelos irmãos que Deus tem me dado o privilégio de trabalhar assim juntos, né? Bom, nós temos considerado tantas coisas e, de fato, como a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Mas nós vamos ler o Salmo que nós temos lido todo o início, Salmo 31 e o versículo 3. Salmo 31 e verso 3, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e também me guiarás. De que maneira prática nós podemos, então, glorificar a Deus? Se é tão claro na Bíblia e deveria estar claro na nossa mente, em nossos corações, que a razão de estarmos aqui, a finalidade, o propósito, aquilo que deve nos mover é glorificar a Deus? O que nós podemos, então, fazer de maneira prática para glorificar o nosso Deus? E é um pouquinho nessa linha que eu quero usar esta última oportunidade e que nós possamos ser abençoados e instruídos pela palavra de Deus. João capítulo 14, verso 4. O Senhor Jesus diz na sua oração ao Pai, João capítulo 17, perdão, eu falei 14, né? 17 e verso 4. Alguém achar pode ler para nós? Muito bem, eu creio que aqui já está a resposta de como glorificar a Deus na prática, né? O Senhor Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor Jesus glorificou a Deus, cumprindo o seu propósito neste mundo. E nós glorificamos a Deus da mesma forma. Deus será honrado, Deus será glorificado quando nós formos obedientes. Toda a criação glorifica a Deus quando cumpre os propósitos de Deus, quando se submete. E nós aprendemos com a criação, nós falamos já sobre isso, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, a formiguinha lá, no seu trabalho incansável, no seu trabalho coletivo,
ela glorifica a Deus e ela nos ensina. Todas as coisas, quando cumprem o propósito de Deus, dão glória a Deus. Irineu disse certa vez: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. A vida plena, como eu já tenho destacado outras vezes, se nós queremos mesmo ser realizados, né? Estar satisfeitos, completos, a vida plena é uma vida que glorifica a Deus. Mas eu quero então destacar algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. A primeira delas é: nós damos glórias a Deus quando nós adoramos a Deus. Quando nós glorificamos a Deus. Talvez esse seja o primeiro dever para cada um de nós: adorá-lo, apreciá-lo, reverenciá-lo, elogiar a Deus. E assim nós precisamos conhecer o nosso Deus, para que nós possamos elogiá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida. Eu preciso de experiências com Deus, eu preciso de comunhão, eu preciso de conhecimento para que eu possa assim fazê-lo. E a nossa adoração, conforme nos ensina a Bíblia, deve ser motivada por amor, porque amamos a Deus acima de todas as coisas, de tudo e de todos. A nossa adoração deve ser motivada por ação de graças, por prazer, como é triste quando você percebe alguém numa reunião e ele está ali contrariado. Aquilo é um peso. Aquilo é um peso para ele. Nós precisamos levantar todos os dias com a alegria, né? A alegria que Deus nos dá e assim nessa força adorar ao Senhor. Aquilo que nos motiva a adorar a Deus deve ser a nossa satisfação por tudo aquilo que Deus nos tem dado e tem feito por nós, e não por obrigação. Não é um peso. Não pode ser um peso, não deve ser um peso. Mas é amor, é ação de graças, é prazer, é satisfação. John Piper, ele disse certa vez num comentário: é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Deus é mais glorificado em nós. Essa vale anotar também, hein? Quem sabe já chegou no desconto aí. Tem livro lá ainda, né? É quando estamos mais satisfeitos em Deus que Deus é mais glorificado em nós. Adorar, nós sabemos, é muito mais do que louvar, cantar, orar a Deus. Adorar é um estilo de vida. Adorar a Deus é um estilo de vida. A gente que anda de moto, quando você encontra um grupo de motoqueiros, um clube, um motoclube, né? Eles gostam de dizer, né? É um estilo de vida. Nós não andamos de moto só nos fins de semana. Essa é a nossa vida, né? Eles amam aquilo. Eles amam estar uns com os outros, eles ajudam. E se você estiver parado na beira da estrada com a sua moto e passar um grupo de... Eles vão parar, eles vão te ajudar, eles vão te acolher. É a vida deles. É o que eles gostam, é o que eles amam. Existe uma lealdade entre eles. E outros grupos também, né, têm assim o seu estilo de vida. Adorar a Deus deveria ser para nós um estilo de vida, apreciá-lo, amá-lo. A todo momento.
render, como já foi dito, espírito, alma e corpo, para que se cumpra em nós os propósitos de Deus. É um estilo de vida 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é somente para o domingo de manhã adorar a Deus, para reunião de louvor. Não, adorar a Deus é todo o tempo. É viver para a glória de Deus. Nós sabemos que tudo que nós fazemos pode se tornar um ato de adoração. E se não é um ato de adoração, o que é? Romanos 6:13. Quem achar pode ler para nós. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oferecei-vos a Deus como instrumento de justiça. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes se tornam um ato de adoração. E se eu não estou adorando, estou pecando. E o texto fala disso. Nós não vamos entrar aqui nessas questões. Não ofereça os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Outra versão diz, mas usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Usem todo o seu corpo como instrumento para realizar aquilo que é correto, que é justo, que é bom, que é eterno, que é espiritual, para que Deus seja glorificado em sua vida. Então, adoramos a Deus, glorificamos a Deus quando vivemos um estilo de vida de adorador. Adoramos a Deus ou damos glória a Deus ao amar os irmãos, ao reconhecer os nossos irmãos. Quando nós temos um novo nascido, e esta pessoa, então agora faz parte da comunhão, da igreja, da família, do corpo de Cristo. Nós adoramos a Deus quando nós reconhecemos esta nova criatura e amamos, não de palavra, mas de fato e de verdade. 1 João 3:14 diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Outra versão diz, nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo diz ainda em Romanos 15:7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Deus é glorificado quando eu acolho, quando eu recebo, quando eu abraço o meu irmão em Cristo. Aceitem uns aos outros, da mesma forma em que Cristo nos aceitou, assim Deus será glorificado. Eu com todo cuidado, eu quero dar um conselho, jovens. Não sejam como aqueles que, em nome da verdade, em nome de defender a fé e a doutrina, rejeitam e desprezam seus irmãos. Não faça isso. Tenha convicções, tenha convicções. Viva as suas convicções.
mas reconheça e ame os seus irmãos. A Bíblia nunca nos orienta a separar de qualquer irmão, a não ser que seja um inimigo da cruz de Cristo. Alguém que, dizendo-se irmão, é um inimigo da cruz de Cristo. E quando você tiver esta certeza, então você se afaste. Podendo auxiliar, cooperar, socorrer, acolher, instruir e ser instruído, faça. Porque é quando amamos os nossos irmãos que glorificamos a Deus. Não deixe o orgulho religioso guiar os teus passos. Não deixe o seu conhecimento, que Deus talvez tenha te abençoado com conhecimento, com sabedoria espiritual, com entendimento. Não deixe que isso atrapalhe a sua responsabilidade de amar os teus irmãos. Façamos o bem a todos, diz a palavra de Deus, mas principalmente aos da família da fé, aos meus irmãos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É nossa responsabilidade aprender a amar os irmãos. E se é difícil amar alguém, lembre-se que suportar também é amar. Suportai-vos em amor, diz a palavra. Às vezes você tem me suportado esses dias, mas se você está conseguindo é porque você me ama. Suportai-vos uns aos outros em amor. Porque Deus é amor e amar como Deus ama confere honra e glória ao nosso Deus. João 13, o Senhor Jesus dizendo estas palavras. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Há tantas coisas que nós poderíamos considerar neste novo mandamento, que parece antigo, mas de fato é novo. Porque o mandamento que havia é ame o próximo como a si mesmo. Agora Cristo diz, ame o próximo como eu te amo. E como que Cristo me amou? Como que ele me amou? Até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Talvez você já tenha ouvido, mas eu vejo aqui duas verdades principais. Primeiro, ele foi até a última consequência deste amor, entregando a sua vida na cruz do Calvário, sofrendo toda a afronta. A violência dos soldados, a hipocrisia dos religiosos, a indiferença da multidão, o dia do furor da ira de Deus, porque me amou. Amou até o fim, até a morte, morte de cruz. Eu devo estar disposto a ir até a morte pelos meus irmãos. Isso não é pouca coisa. Mas ele amou até o fim, também me faz lembrar que ele me ama hoje. Nos meus erros, nas minhas imperfeições, na minha preguiça, na minha falta de coragem. E ele vai me amar até o dia em quando eu serei transformado. E não vai haver em mim nenhuma imperfeição. Este corpo corruptível será transformado num corpo glorioso. E às vezes quando alguém falha comigo,
eu preciso lembrar que eu falho com Deus e Deus ainda me ama. Eu preciso amar os meus irmãos até o dia em que nós estaremos transformados na presença de Deus. E eu não vou magoar ninguém. E nenhum dos meus irmãos vai me magoar. Porque todo o peso, todo o pecado, todo o embaraço vai ser tirado de nós. Como esta verdade mudaria e nos faria mais próximos uns dos outros. Porque nós vamos falhar. Alguém vai falhar com você. Você vai falhar com alguém. Mas havendo arrependimento, reconciliação, que haja perdão, que haja confissão, que haja restituição daquilo que foi, do mal que foi causado. E assim, o nosso amor continua. E Deus é honrado e glorificado no nosso meio. Damos glórias a Deus quando nos tornamos mais e mais semelhantes a Cristo. Lembra quando, talvez voltando um pouquinho no tópico anterior, lembra quando Cristo restaura Pedro? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Qual foi a ordem de Cristo para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E eu não tenho dúvida que todos nós podemos dizer aqui da mesma forma: Senhor, tu sabes que nós te amamos. E o Senhor está dizendo para nós: então cuida dos teus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Cuidem uns dos outros. Edifiquem uns aos outros. Cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Preservem a fé. Vivam a santidade. Amando de fato e de verdade. E assim seremos mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. E assim Deus é glorificado em nosso meio, nas nossas vidas. Segunda Coríntios 3:18, se alguém achar, lê para nós, por favor. Muito bem. A versão que eu separei aqui diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos sua glória ainda mais. A partir do momento que, pelo poder do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nascemos de novo, então há um processo de maturidade, de crescimento. E este processo é a busca por sermos semelhante a Cristo. Há um corinho que nós cantamos e que eu gosto de cantar, que diz: ser semelhante a Jesus Cristo através do meu viver é tudo quanto a Deus eu peço, como Cristo eu quero ser. Porque ser como Cristo glorifica a Deus. O Espírito trabalha, o Espírito nos ensina, e assim nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Cristo. E no tempo, na breve vida que temos, nos poucos dias da nossa peregrinação, nós não precisamos realizar grandes coisas. Nós precisamos ser como Cristo é. Nós precisamos manifestar o caráter de Cristo. Firme, com um propósito certo. Eu vim para dar a minha vida. Ninguém a tira de mim. Eu vim com este propósito. Eu vim com uma missão. Eu vou cumpri-la. Eu te glorifiquei na terra, fazendo a tua vontade, ó Deus.
Não sei se seria muita presunção da minha parte achar que no final da nossa vida nós podemos dizer palavras semelhantes. Senhor, eu te glorifiquei na terra, cumprindo o teu propósito na minha vida. Esse seria o melhor fim. Eu te glorifiquei na terra, porque o Senhor teve liberdade de agir na minha vida, trabalhar na minha vida para a tua glória. Filipenses 1:11 diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, cheio de frutos espirituais. Obra da carne, aquilo que nós realizamos, aquilo que traz vergonha, que traz tristeza, miséria, morte. Fruto do Espírito, aquilo que Deus pode fazer através de nós, que traz bênção, edificação, vida, esperança. Cheios de frutos de justiça, mediante Jesus Cristo. Eu anotei uma outra versão que diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas estas boas coisas conduzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isto será para a glória e louvor de Deus. Lembra da parábola da figueira? Eu sou a figueira verdadeira, vós os ramos. A vara que permanece em mim e eu nele, essa dá muito fruto. E o lavrador, que é o pai, ele poda, ele prepara aquela vara para que ela dê mais fruto. Aquela que não dá fruto é tirada, aquela vara que não está em Cristo, ela seca, ela morre, é lançada fora. Mas como que diz o finalzinho desse texto? Nisto é glorificado o Pai, quando deis muito. Alguém falou muito aí, muito fruto. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Nós temos muitos frutos. Os frutos estão relacionados com a nossa posição em Cristo. Se eu não estou na videira, se eu não tenho permitido que o lavrador faça a poda, entende? O fruto está diretamente relacionado com a minha posição na videira. Como eu aproveito, e talvez essa não seja a melhor palavra, mas como eu estou usufruindo de tudo aquilo que a videira oferece. Aí eu vou dar muito fruto. Aí você vai dar muito fruto. E quando você der muito fruto, quem é glorificado? O Pai. O Pai é glorificado. Damos glórias a Deus quando servimos com os nossos dons. Deus nos deu dons. Jovem crente, Deus te deu pelo menos um dom. Se você não está exercitando esse dom, se você não serve os teus irmãos com o seu dom, com o dom que Deus te deu, e Ele deu como Ele quis, você está perdendo tempo. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze. Nós glorificamos a Deus quando, de fato, servimos os irmãos. 1 Pedro 4, 10 e 11. Quem achar pode ler para nós. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Para que em tudo Deus seja... Ninguém ouviu ele lendo? Glorificado. Quando nós usamos os dons,
Deus será glorificado. Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus seja glorificado. Você tem um dom. Deus te deu uma capacidade espiritual. Não é natural, não é adquirida, não adianta você estudar, praticar, se empenhar. Não é uma habilidade natural que os homens lá fora, os homens perdidos têm também, não. É algo espiritual. As tuas habilidades naturais serão úteis na obra de Deus, claro. O teu esforço em aprender, estudar, dedicar será útil, claro. Mas o mais útil é o dom espiritual. E onde eu posso exercer o meu dom? Não quero ser aqui pragmático nisso, mas, jovens, onde nós servimos os irmãos? É nas reuniões, é nos nossos ajuntamentos, é no cuidado de uns para com os outros. Então, para jovens crentes que aqui estão e ainda não foram batizados, o primeiro passo é obedecer. Quem crê, seja batizado. Para que você possa... Não estou dizendo que você não pode exercitar este dom fora deste ambiente, mas é um ambiente propício para servirmos uns aos outros, para exercitarmos os dons. Talvez haja entre nós alguns que têm fé em Cristo, sabem, nasceram de novo, conhecem o Evangelho, têm uma viva esperança, mas ainda não tomaram este passo, não tiveram a coragem de assumir esta responsabilidade, de proclamar publicamente: eu sou um cristão, de testemunhar: eu morri para o mundo, eu ressuscitei juntamente com Cristo. Busque a liderança da tua igreja. Mostre o teu desejo de obedecer a Deus. Eu quero ser batizado. Damos glórias a Deus, falando dele a outras pessoas, testemunhando. Testemunhar é contar os fatos relacionados com algo que nós vimos. Não é verdade? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha, eu tenho que falar do quê? Eu tenho que falar de Cristo. Eu sou uma testemunha de Cristo, eu tenho que falar daquilo que eu vi, que eu ouvi, do próprio Senhor Jesus. João, na sua carta, ele fala, e eu gosto muito desse texto. Esses dias lá em Uberaba nós temos falado de evangelismo pessoal, muito com a igreja local. 1 João aí, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Olha o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Claro, João esteve com Cristo, mas eu posso dizer que pela fé nós também podemos quase que tocar no verbo da vida. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E eu preciso falar, eu preciso testemunhar. Um evangelismo intencional. Sabe, é você levantar todo dia e dizer: hoje eu vou conversar com aquele colega de faculdade, que eu sei que ele está passando por uma situação difícil, eu vou tentar apresentar para ele aquele que resolve todos os problemas, Cristo.
Eu quero... A Bíblia fala, quando está falando ali que Deus vai apartar os bodes, né? E há de recompensar os salvos com o céu, com a eternidade, e há de recompensar os incrédulos, né? Com o lago de fogo. Mas lá diz: estes serão lançados no lago de fogo. Estes serão separados para a condenação. Jovem, quem são estes na sua vida? Quem são estes que serão lançados fora? Você tem amigos, você tem parentes que hoje estão na situação destes. Pessoas comuns. Pessoas que você ama, talvez. Hoje, eles são estes. E às vezes nós falamos de tantas coisas com essas pessoas, mas nenhuma palavra a respeito de Cristo. Estes que nós encontramos vez ou outra, ou que nós encontramos quase que diariamente, estes um dia vai chegar para nós a notícia: olha, ele morreu. E eu perdi a oportunidade de glorificar a Deus testemunhando de Cristo. Mas foi tão de repente, ninguém esperava. Ah, coitado, morreu sem Cristo. É assim que nós tratamos estas coisas? Será que nós cremos de fato em como é terrível aquele lugar? O rico disse: eu estou atormentado nesta chama. Lugar onde Deus não está, onde não há nada de bom. O fogo não se apaga, o verme nunca morre. Agora, quer eles creiam, quer deixem de crer, a nossa responsabilidade para glorificar a Deus é falar de Cristo, não é viver Cristo. Algumas pessoas se escondem nesta ideia: eu tenho que testemunhar de Cristo, se preciso usar palavras. Você já ouviu isso? Se preciso for, eu uso palavras. Não, a Bíblia fala para você falar, testemunhar, confessar. E se eu for bom, se eu for bonzinho, se eu for honesto, as pessoas vão ver Cristo em mim. Então, não, você tem que falar. Fala de Jesus Cristo. Inicia um diálogo. Procure criar e desenvolver relacionamentos com a intenção de evangelizar, não com a intenção de cair nos seus erros e pecados, mas como Cristo se assentava com pecadores e era julgado por isso, não é? Seja você também alguém que vai intencionalmente procurar uma amizade com alguém para ser bênção na vida daquela pessoa. Não é deixar o mundo te arrastar para o pecado, é trazer aquela alma para Cristo. Mas você tem que estar forte. Você tem que estar convicto, você tem que estar com Cristo. Porque senão você vai cair lá. Tem um livro que eu li uma vez, eu não lembro mais o autor e eu preciso parar. Mas ele diz assim: alguns gostam dos sinos, dos púlpitos, dos bancos das igrejas. Eu quero montar uma agência de resgate na porta do inferno. Jovens, nós precisamos ir atrás das pessoas. Nós precisamos falar de Cristo com todo cuidado, com todo amor, esperando as oportunidades. Tem hora que você não vai falar nada, você vai só ouvir, porque você está criando, não importa se isso vai demorar. As pessoas que estão ali ao seu redor, é você quem tem que falar a elas de Cristo. É você que tem que anunciar e testemunhar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que as suas mãos apalparam da palavra da vida. Pela fé. E quando nós cumprimos esta
eu posso dizer, é um peso, é uma dívida. É uma dívida que você tem com seus colegas, com seus parentes, com as pessoas que estão ao teu redor. Paulo diz, ai de mim, se não lhes pregar o evangelho, é-me imposta esta obrigação. E eu aprendi isso muito cedo, muito criança, ouvindo as histórias do meu avô, numa praça na cidade de São Joaquim da Barra, dizendo em alto e bom som, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque é-me imposta esta obrigação. E muitas vezes eu tenho tanta vergonha, porque estes estão passando pela minha vida. E muitas vezes eu nada compartilho do eterno, do perdão de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. Jovens, nós queremos glorificar a Deus. Faça um propósito para que Deus possa revelar a você a vontade específica de Deus para a sua vida. E estude mais para que você conheça os planos e propósitos de Deus para todo o seu povo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês estas coisas e obrigado também por me ensinar muitas coisas neste acampamento. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe esse trabalho, esse ministério por muitos anos, conforme a vontade e graça do nosso Deus. Amém.